Graça e paz do Senhor Jesus Cristo a todos os santos que todos os dias aguardam com expectativa e esperança a volta de nosso Senhor Jesus Cristo, porque um dia desses Ele estará voltando para buscar a sua igreja. Um dia desses os céus se abrirão. Um dia qualquer desses, aparentemente um dia comum, mas não será um dia comum, será chamado do último dia. O dia que o Senhor Jesus voltará para buscar a sua noiva, e nós subiremos com Ele, e nós iremos com Ele por toda a eternidade. Essa é a nossa esperança. Nossa esperança não está firmada no novo prefeito, no novo governador ou no novo presidente. Claro que isso nos empolga, mas o que realmente, aonde está fincada, alicerçada a nossa esperança, é na volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Ele prometeu que Ele faria, junto com o Pai, moradas. Ele prepararia uma morada para mim e para você. Ele prepararia uma morada para todos os santos, para todos os seus filhos. E lá Ele estará na porta. E quando nós chegarmos lá, Ele dirá: vinde benditos do meu Pai para a morada eterna. Vinde todos. Ele reunirá todas as suas ovelhas. Não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, simplesmente porque Jesus prometeu. E nós confiamos no caráter de Jesus Cristo. Ele não é um mau caráter, não é um caráter dúbio. Ele prometeu, e aquele que prometeu é fiel para cumprir. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa esperança. Por isso olhamos para os céus e de lá aguardamos a vida do Senhor. Amém? Querem que eu troque o microfone? Tecnologia é assim. Pronto. Tom. 1, 2, 3, 4. A gente testa antes, a gente faz tudo antes, mas ele resolve não funcionar, não funciona. Tá bom? Abra sua Bíblia, 2 Samuel, capítulo 7. Quem está nos acompanhando, nós estamos estudando a vida desse homem de Deus, desse homem segundo o coração de Deus, chamado Davi, ou Rei Davi. E nós, domingo passado, nós falamos que Davi, ele, ainda que tenha subido ao trono, algo o inquietava. 2 Samuel capítulo 6, o que é que o inquietava? Ele diz: como trarei a minha arca do Senhor? Como trarei a minha presença de Deus? Ou como trarei a arca de Yahvé até a minha casa, numa outra tradução. E nós vimos que há uma inquietude no coração de Davi, enquanto a presença do Senhor não é manifesta, enquanto a presença do Senhor não é integral, total na sua vida. Ele não pode ficar dando de ombros quando a arca do Senhor não está em Jerusalém. E aí nós vimos que ele consegue trazer a arca de Deus em Jerusalém. Todo homem de Deus, toda mulher de Deus é inquieto. É claro que existem inquietações que são humanas. Algumas inquietações são do próprio homem, é natural. É um homem inquieto, é um homem perturbado. Há exageros das inquietações que são batalha espiritual. É demoníaco. E você expulsa em nome de Jesus e você sente a presença do príncipe da paz. E aquela inquietude sai. Mas há uma inquietude que é divina. Há uma inquietude que é de Deus. Há uma inquietude que é do Espírito Santo. Uma vez, há uns anos, bons anos atrás, eu estava em Manaus e nós estávamos fazendo um trabalho com ribeirinhos em Manaus. E nós ficamos no porto de Manaus, num barco, e ficamos uma semana em oração, dentro do barco, esperando para subir o Negro, depois o rio Jaraqui, que é um afluente do Negro, e nós estávamos lá uma semana esperando a direção de Deus para onde nós iríamos, porque são vários rios, são vários afluentes, e nós estávamos pedindo a Deus qual a direção para que pudéssemos evangelizar, assistenciar os ribeirinhos que vivem à margem do rio Amazonas. Muito bem, nós estávamos lá,
E num dia, já tarde da noite, estava em oração e me veio uma inquietação no coração. E disse, sai, sai. E eu disse, mas será que, o que está acontecendo? Mas me vinha uma inquietação da parte do Espírito. E eu cheguei para o líder e disse, olha, eu preciso sair um pouco. Ele disse, para onde você vai? Eu disse, eu não sei, mas eu sei que eu preciso sair. E o Espírito Santo foi me levando, eu fui andando, eu não conhecia muito bem a região, nós estávamos no cais, no porto, e aí cheguei até uma praça, e eu disse, bom Deus, eu estou aqui. Ele disse, fica aí. E eu sentei num banquinho da praça, sozinho, uma praça deserta. De repente vem um rapaz aí dos seus 26, 27 anos, e ele começa a andar, eu disse, Deus, mas e ele vai me assaltar aqui. Mas tudo bem, eu não tenho nada mesmo, ele não vai levar muita coisa. E eu fiquei, de repente começaram a andar algumas prostitutas. E ele veio e sentou-se ao meu lado. E o Espírito Santo diz, testemunhe para ele. E eu comecei a puxar papo com ele. Disse, tudo bem, você é daqui? Eu disse, eu não sou, eu sou de São Paulo. Você é daqui, eu sou, etc. Eu disse, olha, eu preciso falar com você. Ele disse, o que foi? Deus mandou eu vir para cá. E eu não sei, para falar com você. E para falar sobre o amor dele. Conforme eu ia falando sobre o amor de Deus, ele começou a chorar. E eu, sem entender muita coisa, eu disse, olha, a única coisa que eu sei é que Deus mandou aqui para falar sobre o amor dele. Mas eu não sei quem você é e tal. Ele disse, eu entendi. Eu disse, o que é que você entendeu? Ele disse, eu fui líder de jovens da Assembleia de Deus por muitos anos. Eu estou desviado há não sei quanto tempo. E eu vim nessa praça porque essa praça, eu vim aqui porque é praça de prostituição. E eu vim aqui porque eu queria me prostituir mais ainda. Porque eu não sinto mais o amor de Deus. E chorava e falava, e disse, bem, a única coisa que eu posso fazer por você agora é orar por você. E lá na praça oramos e disse, meu irmão, procure uma igreja. Se firme, ele diz, a partir de hoje eu vou restaurar com o Senhor. A partir de hoje eu vou voltar para os caminhos de Deus. Eu disse, faça isso mesmo. Já está tarde, eu preciso voltar para o barco. Se você quiser depois passar por lá. E assim foi. Aquela inquietação não era do inimigo, não era de carne, não era do mundo, não era natural, era sobrenatural. Meu primeiro ano de seminário, quando um dos professores, pastores, ensinava acerca de Paulo, já na primeira aula, ele falava sobre a teologia paulina, ele diz, Paulo era um homem inquieto. E eu, como assim? Explica melhor isso. Homem de Deus, mulher de Deus, são inquietos, porque eles olham a obra de Deus, eles olham tudo o que é para fazer, ele fica numa inquietação, ele não consegue ser conformado, parado, estagnado, letárgico. Ele olha e diz, não, há mais, há alguma coisa aí, e é uma inquietação do próprio Espírito Santo de Deus, e o homem de Deus, a mulher de Deus, sabem que é da parte do Espírito. É porque estão vivos. É porque estão vivos, ligados no Espírito Santo, energizados da unção do Espírito, e eles ficam sempre quietos. Davi era um homem segundo o coração de Deus, Atos 13, 22, e ele fará tudo aquilo que eu disser para ele fazer. Por isso ele é um homem de Deus, um homem segundo o coração de Deus, porque ele fará tudo, todas as inquietações do Espírito passam pelo coração dele. As inquietações dos céus chegam até o coração de Davi. Olha em 2 Samuel, capítulo 7. Você diz, bom, Davi, então você já trouxe a arca, graças a Deus, presença de Deus, agora Deus deu descanso. Veja o versículo 1. Agora Deus deu descanso a ele. Agora ele vai ficar quietinho, agora ele vai fazer a vida dele, até que enfim ele vai cuidar da casa, de tudo, está tudo certo. Olha o versículo 2. Ele chama o profeta Natã. Diz, Natã, ele diz, o que foi? Trouxe a arca para Jerusalém. Natã diz, glória a Deus. Mas lá no versículo 2, eu creio que, mais uma vez, Natã chega, Davi, o que aconteceu? Ele disse, eu estou inquieto. Ai, não, de novo não. Mais uma vez não. Eu acho que a esposa de Davi chega e diz, Davi, está tudo bem? Ele diz, está tudo bem para você? Ela diz assim, tá, graças a Deus, acabei de deixar as crianças à escola,
agora eu vou fazer o supermercado. E Davi olha e diz, mas falta alguma coisa. Ela diz, falta o quê, rapaz? Já trouxe a arca, já temos a nossa casa, você está indo bem no governo, está indo bem no seu trabalho, está tudo certo, as coisas estão funcionando bem, aquieta. Veja, Davi, leia o versículo 1, Deus deu descanso. E ele diz, mas falta alguma coisa, há uma inquietação no meu coração. Ele diz, mas não tem guerra, não tem nada. Está tudo normal. E Davi acho que olha para a esposa, olha para Natan e diz, normal para quem? Normal para quem? Tranquilo para quem? Tudo bem para quem? Como é que pode estar normal se eu moro numa casa de cedro e a arca mora numa tenda? Davi, meu Deus do céu, nós já estamos com a nossa agenda por aqui. Já estamos fazendo um monte de coisa, não inventa mais coisa. Já conviveu com gente que é inquieta pelo Espírito? Já conviveu com gente que não é inquieto? Precisamos dar uma parada, precisamos maneirar, precisamos tranquilizar. Eu fico imaginando viver ao lado do rei Davi. É o tempo todo, ele diz, não está bem, Natan. Porque como pode a arca do Senhor estar numa tenda e eu habitar em casa de cedro, está com a minha casa redondinha. Acabei a reforma na minha casa, comprei fogão novo, cozinha nova, está tudo bem, Davi, para, aquieta, sossega, vamos viver a nossa vida. Eu estou aqui com uma planilha Excel, está tudo sob controle, é daqui para a nossa aposentadoria. O que a gente precisa pensar um pouco é sobre a nossa viagem, sair um pouco, já trabalhamos muito. Já fizemos muito. Davi, quantos anos você ficou fugindo de Saul? Dorme um pouco, faz uma viagem. Mas Davi, ele é inquieto com as coisas de Deus. Davi, ele olha as coisas de Deus e diz, eu vou ficar na minha casa. Isso condiz com a minha teologia, isso condiz com aquilo que eu creio, isso condiz com aquilo que eu professo. Faz sentido, Mical, faz sentido, Natan, eu viver essa vida assim? Faz sentido eu ter minha casinha legal e a casa do Senhor está assim? Faz algum sentido? Para mim não bate com a minha teologia, não bate com a minha vida. Eu acho que Natan pôs a mão na cabeça e no versículo 3 Natan disse, olha, faz segundo está no teu coração. Isso, vai lá, nós se apoiamos. Davi, mas vai lá e faz, eu vou ficar aqui. Davi, você é lá e eu aqui. Davi, você é lá e eu aqui. Vai, você que está inquieto, eu estou bem pra caramba. Mas o versículo 4, há um Deus vivo que inquieta os seus servos. Há um Deus vivo que não dormita. Há um Deus vivo que insiste em trabalhar ele e o filho até o dia de hoje. Há um Deus vivo que não está atrás da sua aposentadoria ou do seu descanso. Ele vem à noite e fala com Natan. Ele acorda o profeta Natan e diz, Davi pediu para construir uma casa, mas ele não irá construir essa casa. Na mesma noite vem a palavra do Senhor e diz, fale para Davi que ele não construirá a casa. Quem construirá essa casa é o seu filho. Versículo 8. Diga isso a Davi. Eu pus essa inquietação no coração dele. Segundo Crônicas 6, de 7 a 9, você vai ver Deus dizendo que via o coração de Davi e sabia da pureza do coração dele, do desejo de servir a Deus, do desejo de buscar a face do Senhor, de trabalhar para Ele. Mas o Senhor diz não. E lá, a partir do versículo 18 até o versículo 29, Davi vai fazer uma oração belíssima, e isso me chamou muito a atenção. Porque Deus está dizendo assim, olha, ele vai até Deus e diz, eu vou construir uma casa. Eu vou construir uma casa para a arca, nós vamos fazer, edificar, nós vamos fazer, ainda tem mais para fazer. E Deus disse para ele assim, não, Davi, você não fará isso. E a primeira coisa,
Davi resgata quem é Deus, o seu caráter. Logo abaixo, lá a partir do versículo 9 e 10, ele vai falando assim: olha, Davi, você precisa entender primeiro quem eu sou. Olha lá, versículo 5, 6. Eu não habito em casas. Você vai ver Salomão fazendo oração logo após ter construído o templo, diz: não cabe a glória do Senhor numa casa, mas há desejo no teu coração em fazer isso. Isso é puro, eu não estou condenando, mas você precisa entender primeiro o meu caráter, a grandeza do meu espírito. Eu não preciso de homens inquietos correndo atrás de mim para fazer coisas para mim, mas eu os honro, eu coloco essa inquietação, eu lhes dou esse privilégio, eu lhes dou essa honra de trabalhar, de engrossar as fileiras do meu exército. O trabalho para o Senhor, o trabalho do Senhor é uma honra que Ele partilha com seus filhos. Quando trabalhamos, sonhamos, estamos inquietos por Ele, é como se Ele dissesse: eu quero te abençoar. Eu quero colocar você numa confraria, e eu quero ver você de todo o coração, porque eu vou te abençoar. Eu vou fazer prosperar o teu caminho. Eu quero estar com você nas noites. Nós vamos caminhar juntos. É um convite de Deus que Ele faz a alguns. Eu vou te dar a honra, o privilégio, a nobreza de caminhar ao meu lado para realizar essa obra. É isso que Ele vai falando para Davi. E aí a segunda coisa, Ele restaura a identidade de Davi. Versículo de número 8, ele diz: tomei-te da malhada, de trás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Versículo 9, fui contigo por onde quer que andasse, eliminei os teus inimigos diante de ti, fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. E ele vai trazendo de volta a identidade de Davi. Por que ele faz isso? Porque Davi, ainda que o teu intento seja puro, ainda que o teu desejo seja um desejo honrado, você não fará. Porque não é esse o teu chamado. Eu chamei você para ser um homem nas trincheiras. Eu chamei você para, como general dos exércitos, guerrear contra os inimigos, contra os filisteus, amorreus, saduceus. Você precisa entender o teu dom, o teu chamado. Caso contrário, você vai andar em caminhos que não são para andar. Só alguém maduro, que tem a identidade muito bem centrada no Senhor e do Senhor, podem aceitar com maturidade o não de Deus. Só aqueles que entenderam realmente o seu chamado, na qual é o seu dom específico e aonde ele deve exercer esse dom. Davi, eu não chamei você para ficar correndo atrás de pedreiro. Eu não chamei você para ficar calculando quanto sai a empreitada. Eu chamei você para guerrear as minhas guerras. Eu lapidei você para ser um general, um rei. E não um servente, um pedreiro, ficar comprando na loja cimento, cal. Não foi isso. Quanta gente até hoje não entende o seu chamado, está batendo a cabeça, correndo de um lado para o outro e não consegue entender o seu chamado. É porque não entendeu o caráter de Deus e não entendeu a sua identidade na plenitude. Porque que é Davi que Deus chamou? Por isso que Deus começa a falar: lembra-te da tua história, de como eu te treinei. Lembra do urso, da ursa, 1 Samuel 17. Lembra do leão. Lembra como eu te levei nos campos. Lembra como eu fui te conduzindo e te tirando das mãos de Saul. Eu investi muito na sua vida. Não para você ficar correndo atrás de pedreiro. Outros farão isso. Mas você, eu quero na trincheira. Quando ele entende isso, ele é capaz de realizar uma oração como essa, a partir do versículo 19. Onde ele louva a Deus. Onde ele glorifica o Senhor. Onde ele entende
Ele entra e fica na presença do Senhor. Ele não fica como uma criança emburrada. Eu fico imaginando Davi chamando o profeta Natan. Natan, posso falar com você um pouco? Pode, Davi? O que foi? Eu falei que queria fazer aquilo e você disse para fazer segundo a vontade do meu coração. Está lá no versículo 3, Natan, pode ler. Você falou. Natan olharia e disse, eu falei isso. Então, mas agora você vem, já no versículo 4, me chama, no versículo 5, você disse que não era para construir. Se é profeta, você me deixa confuso, Davi. Ô, Natan, é para fazer, não é? Eu estou... Davi, você precisa entender. Não é o profeta confuso. É você. Eu fiquei me imaginando no lugar de Davi. Natan, você fala uma coisa, depois fala... Você fala para eu fazer isso, depois fala para eu fazer aquilo. Só quem tem maturidade pode ouvir o não de Deus. Davi não fica emburrado, dizendo, é assim? Também não trabalho mais. Ou como nós paulistas. Nós paulistas temos uma cultura, nós não falamos nada. Nós ficamos quietos e saímos a francesa. Esses somos nós. Você não bate de frente, você não briga, você fica quieto, sai de manso, quando vê, cadê a pessoa? Sumiu, submergiu. E a grandeza desse homem de Deus me fascinou. Porque quando ele ouve do profeta que ele não faria aquilo que ele desejava tanto, ele serve de apoio, plataforma. Ele diz, você vai ver depois no livro de Crônicas, ele diz, Deus, tudo bem, eu preciso entender que isso tudo é para a tua glória, para a tua honra e para o teu louvor. Eu só estou à tua disposição, eu meu filho, não tem problema. Várias passagens, ele vai dizendo isso. 1 Crônicas 22:1, ele vai dizer assim, então faremos, vamos fazer a obra, eu vou preparar para o meu filho subir nas minhas costas. Algo parecido com isso. Você está há 1 mês preparando a festa, enrolando o brigadeiro, preparando as coisas do bolo, fez uma limpeza sozinho em toda a casa, comprou uma toalha bonita, arrumou toda a mesa, e aí quando você foi cortar o bolo, Deus disse, passa a faca para o outro. Você diz, não entendi. Essa faca não é você que vai cortar o bolo. Deus, só um minutinho, posso falar? Claro, fala, filho. Eu estou há 1 mês preparando a festa. Eu estou 1 mês enrolando o brigadeiro, pensando na coxinha, eu encomendei isso, eu comprei guardanapo. Pois é, mas é outro que vai cortar o bolo. O senhor está de brincadeira, né, Deus? O senhor é brincalhão. Quer dizer que eu vou trabalhar, e outro vem e corta o bolo? Como nós precisamos desses dias de gigantes que permitam que anões subam em suas costas para ver além. Como nós precisamos de homens e mulheres segundo o coração de Deus, que possam inclinar para que outros subam e enxerguem mais do que você enxerga. Verdadeiros gigantes de Deus. E os anões subirão nos ombros desses gigantes e verão muito além. Por isso que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Eu fiquei pensando nisso. Deus, como preparar a festa e outro vem e corta o bolo? Você vai ler na história de Davi, é puro o desejo dele. Não há nada de errado. Mas ele diz, eu não tenho problema nenhum de ser apoio. Eu não tenho problema nenhum de ser plataforma para que outro suba. E ele vai entender que o não de Deus é sempre um não, porque ele tem algo melhor reservado a mim e a você. Todas as vezes que Deus diz um não, é porque ele tem algo melhor, ele está poupando você. Ele está tirando você de uma armadilha. Ele está tirando você de uma situação desagradável. Ele sabe o que vai acontecer ali atrás. E Davi tem que entender o não de Deus e dizer, Senhor, eu entro na tua presença e eu sei que é para a tua glória. Isso não é porque o Senhor é um Deus brincalhão, fanfarrão, mas porque o Senhor me ama. Por isso que o Senhor permite. O Senhor está me poupando de tristezas futuras. Mas como eu comecei falando, homem de Deus é um homem quieto. No capítulo 8, você vai ver Davi, e aí diz, olha, Deus deu descanso a Davi. Versículo 14, diz assim, pôs guarnições em Edom, e o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ia.
Você diz, ufa, agora sim, agora chegou o momento da pausa, da parada, do repouso, a minha tão sonhada aposentadoria. Eu acho que a corte olhou e diz, até que enfim Davi vai sossegar agora. Você tem uma mulher de Deus inquieta, que está o tempo todo inquietando e diz, mas e se a gente convidasse o vizinho? E se a gente, você diz, mulher, ou um homem inquieto de Deus, você diz, pelo amor de Deus, marido, eu quero descansar um pouco, eu quero viajar, eu quero curtir a vida. E ele diz, não, mas a gente precisa orar, não, mas a gente precisa fazer alguma coisa. Não, mas você diz, eu acho que na corte, no capítulo 8, a corte inteira olhou para Davi e um cutucava o outro e disse, graças a Deus, ele está dormindo, fala baixo. Não acorda, porque se acordar esse homem segundo o coração de Deus, ele vai dar trabalho para nós. Ele vai vir com algum projeto e pôr na mesa. Fala, deixa ele dormir, deixa ele ficar quietinho, a gente já está por aqui. Já tem muita coisa, eu não tentei para nada. Minha agenda está lotada, deixa Davi quietinho. Veja o capítulo 9, versículo 1. Você não para um homem de Deus, uma mulher de Deus, um homem cheio do Espírito Santo, uma mulher cheia do Espírito Santo, não fica perto de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, senão você vai arrumar sarna para se coçar. Olha o que acontece no capítulo 9, versículo 1. Davi vai falar, mas acho que todo mundo já olha e diz, ora, vamos orar. Não deixa ele falar, canta, Davi, canta, vai cantando. Davi, toca a harpa. Davi, não vem com mais uma. Resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que eu use de graça, de bondade, misericórdia para com ele, por amor de Jonatas. Mas o que você vai pensar? Jonatas já morreu. Saul já foi. Agora é a tua vez, é a tua história, é a tua hora. É o teu momento, Davi. Mas um homem cheio do Espírito Santo, ele não consegue olhar somente para si e ficar satisfeito com o que ele fez e com o que ele tem. Um homem segundo o coração de Deus, cheio do Espírito Santo, ele disse, eu tenho essa graça de Deus, como eu posso fazer com que essa graça fique represada só a mim e a minha família, buscando só o melhor para mim e para a minha família? Não dá. Davi, sossega. Cuida dos teus filhos, das tuas mulheres, do teu reino, deixa o resto, já foi. Fica buscando coisa. Fica macaco que pula muito, quer levar chumbo. Vamos partir agora, planejar as nossas viagens. Planejar outras coisas. Deixa dar sossego para Deus um pouco. Mas Davi vem e diz, tem alguém ainda na casa de Saul, na casa de Jonatas, porque eu tenho uma aliança com essa família. Eu tenho um pacto com a família de Deus. Eu tenho uma aliança com a família de Deus. Saul, Jonatas são famílias de Deus. Eu pactuei, 1 Samuel 20, eu pactuei com Jonatas. E disse para ele que não acabaria com nenhum dos seus filhos, que eu guardaria a família deles, que eu não olharia só para a minha família, mas também abençoaria a família dele. Mesmo quando eu subisse, ele sabia que eu ia subir ao trono, ele me fez jurar, nós pactuamos que nós preservaríamos uns aos outros, guardaríamos uns aos outros, a família uns dos outros. Eu não posso reinar em paz. Chama Ziba. Ziba, vem cá, tem alguém ainda? Olha no versículo 3 o que ele responde. Segundo Samuel, capítulo 9, versículo 3. Ziba vem, é um dos empregados de um homem que era filho de Jonatas, neto de Saul, chamado Mefibosete. Mefibosete, vergonha. E aí Ziba diz, tem um filho de Jonatas, no final do versículo 3. Ele se chama Mefibosete e o qualifica. Como ele qualifica? É o aleijado. É aquele que anda de muletas. Ele é aleijado de ambos os pés. Ele é Mefibosete. É o defeituoso. É o aleijadinho.
como que dizendo, Davi, eu não perguntei as qualificações dele, muito menos os rótulos, os estigmas, o apelido. Eu perguntei se alguém da família de Jonatas, mande-o chamar à minha presença. Traga Mefibosete à minha presença, porque eu quero exercer bondade. No hebraico é hesed, o mesmo que está em Oséias capítulo 2, é graça, é uma palavra assim, profunda no Antigo Testamento. É a manifestação da graça, da bondade, o hesed de Deus. É a profunda compaixão de Deus pelo homem. Davi diz, há alguém ainda para que eu exerça essa graça que um dia eu recebi, não pode ser represada, finalizada, acabada em mim. Eu preciso que essa graça transborde. Tem alguém da casa de Jonatas, tem Mefibosete, o aleijadinho, mande-o chamar à minha presença. Isso não é tão simples. Por que não? Era costume nos povos orientais, quando um rei subisse ao trono, sucedendo outro, ou em guerra com outro, mandava matar todos os descendentes, todos os familiares do antigo rei, a fim de que não houvesse rebelião, não houvesse alguém, algum filho, algum neto que dissesse, eu vou vingar o sangue da minha família. Mefibosete, ele está escondido, ele é fugitivo, aleijado. Você imagina uma comitiva real chegando até a casa de Mefibosete. O pânico, o terror e o medo abraçando a vida de Mefibosete. Eu creio que um se abraça ao outro. E ele diz, Mefibosete está aqui. Sai um homem de muleta, pés tortos, e diz, sou eu. O rei manda chamá-lo. Talvez ele pensasse, porque o rei quer passar a espada na minha cabeça, lá no palácio, porque já não me mata agora? Porque não acaba agora? Leva o Mefibosete até a presença de Davi. E quando ele chega à presença de Davi, diz, você é Mefibosete, filho de Jonatas, sou eu mesmo. Ele tem uma autoimagem completamente comprometida. Veja lá no versículo de número 7, como ele se refere a si mesmo, versículo 8, perdão. Então se inclinou e disse, quem é teu servo? Mefibosete falando para Davi, para teres olhado para um cão morto, tal como eu. Olha a autoimagem de Mefibosete. Por que que o rei olha para alguém que é um cão morto? Um cão morto não é esse pet que a gente tem bonitinho, uma vez por semana vai tomar um banho, cheirosinho, come sua ração, põe lacinho na cabeça, dorme lá com a gente na cama. Com a gente não, comigo não, mas assim, muitos dormem com o pet na cama. Tem uma caminha especial, faz as necessidades num lugarzinho especial. Aqui cão morto é o vira-lata da rua que come lixo. É o vira-lata que todo mundo passa e chuta. É o vira-lata que todo mundo passa e não olha. Mefibosete diz, por que que você olhou para um cão morto como eu? Cão morto fede. Cão morto não presta para nada. Essa era a autoimagem de Mefibosete. Era assim que Mefibosete se via. Davi olha para ele e diz, Ziba, você será agora servo, toda a tua família dele. Mefibosete, estará sendo restituído todas as terras de teu pai para você. As terras serão restituídas a você. Você receberá tudo o que precisa. E tem mais uma coisa. Você, a partir de hoje, sentará na mesa do rei. O que eu comer, você comerá. Você sentará onde Absalão senta. Você vai sentar onde Tamar senta. Você, a partir de hoje, é o meu filho. A partir de hoje, você é minha família. A partir de hoje, a graça de Deus foi exercida sobre a tua vida. É isso que acontece quando a graça de Deus que está em homens, segundo o coração de Deus, mulheres cheias do Espírito Santo, transbordam graça a outros. E dizem, venham a família, sentem-se à mesa.
E não poderia ser diferente, porque essa história de Mefibosete é a minha e a sua história. Uma vez Adão e Eva estavam no paraíso, andavam com Deus, caminhavam com Deus, iam e sentiam o gozo da comunhão da presença de Deus. Mefibosete um dia teve a companhia de seu pai Jonatas e seu avô Saul. Um dia ele caminhou no palácio até os 5 anos de idade. Ele corria pelo palácio, ele andava. Mas, quando Jonatas e Saul são mortos no campo e vem avisar que haviam morrido, a sua ama pega Mefibosete e sai correndo. E no meio ela tropeça e deixa Mefibosete com 5 anos de idade cair e há uma paralisia. Ele não anda mais do jeito que andava antes e agora ele é um aleijado. Quando o pecado entra no jardim e a peçonha infernal do diabo pica Adão e Eva, eles se tornam inválidos espiritualmente falando. Assim como eu e você éramos inválidos, não tínhamos para onde ir. Essa história está em 1 Samuel capítulo 20. Mefibosete está agora escondido. Ele está longe. Ele está num lugar deserto. Num lugar que chama não pasto, não pastagem. Onde não tem pasto, não tem pastagem, não tem pastor. Ele está num lugar ermo. Ele está num lugar chamado Lodebar. Lodebar é um lugar sem pastagem, deserto, não nasce nada. Ele é um fugitivo como eu e você. Éramos inimigos de Cristo, tínhamos medo, queríamos distância do rei. Mas assim como Mefibosete, nós não tínhamos nada, absolutamente nada para oferecer ao rei. Nós não tínhamos com o que negociar, porque no reino não vale a meritocracia. No reino de Deus impera a graça e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele olha para homens e mulheres como eu e você, que não temos nada a oferecer, não temos nada, estamos num lugar deserto, e nos chama à sua presença. Ele nos tira de Lodebar, do não lugar, do não pastagem, do não pastoreio, e diz: a partir de hoje vocês gozarão da minha presença. A partir de hoje vocês voltarão à comunhão junto com meu filho. A partir de hoje vocês sentarão à mesa do Pai. Ele repartiu a graça. E é interessante, eu fiquei pensando na cena, Mefibosete sentado à mesa do rei, junto com todos os filhos de Davi. E a toalha da mesa cobria, ninguém viu seus pés. Como eu e você, o pecado já não se vê mais, porque se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo pecado. Nós sentamos à mesa do rei, nós somos Mefibosete. E a toalha da mesa cobre os nossos defeitos e pecados. E ainda assim, quando levantarmos e vamos correr e tropeçarmos, nós olhamos para o Rei bondoso, confessamos os nossos pecados e Ele nos perdoa. Mesmo quando não tínhamos nada para dar em troca. Mefibosete não tinha nada para oferecer ao rei, a não ser aceitar o seu perdão, a sua graça e o seu sacrifício. Só podemos ser cheios do Espírito Santo quando entendermos isso. E aí essa inquietude, ela nos acobertará, ela nos invadirá. Nós iremos morrer para nós mesmos, para os nossos desejos. Nós vamos ter maturidade para ouvirmos o não de Deus. Nós vamos ter maturidade para ouvir o profeta falar uma coisa de manhã e à noite ser visitado outro, e ainda assim colocarmos no altar e dizer: não tem problema de eu ser plataforma. Não há problema nenhum de eu ser o segundo, quarto, quinto. Não há problema. A quem o Senhor quer que eu apoie? A quem o Senhor quer que eu ajude? 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 A quem
Quando nós entendermos isso e formos cheios do Espírito Santo, nós não conseguiremos represar essa graça, essa bondade, o recede de Deus. Porque nós compreendemos que não tínhamos nada, que habitávamos o deserto, éramos fugitivos, não tínhamos nada para dar em troca. Mas Ele olhou para mim e para você com amor lá da cruz e diz: Pai, perdoa-os, eles não estão sabendo o que fazem. Pai, perdoa-os. Pai, eu os amo profundamente. Pai, agora eles sentarão à minha mesa. Agora o Teu Espírito habitará neles e a vida deles jamais será a mesma coisa. Esses homens e mulheres serão inquietos, porque por onde eles andarem, eles vão estar repartindo a bondade de Deus. A bondade de Deus em ação. Eles não conseguirão mais olhar para si. Eles não estarão envoltos em seu trabalho, em seus afazeres, e sonhando com descanso. Mas eles estarão olhando para aqueles que estão em lugar ermos, como um dia eles estiveram, para aqueles que são fugitivos da presença de Deus. E eles estarão indo e repartindo essa bondade, essa graça, esse amor. Por isso eles serão inquietos. Bem-vindo ao clube dos inquietos. O tempo todo eles estão olhando e dizendo: mais. Eu oro pouco, eu quero orar mais. Eu acho que ainda eu faço pouco, eu quero fazer mais. Eu estou pouco na presença de Deus, ainda quero mais. Eu quero mais de Deus. Pastor, espera um pouquinho, quando termina isso? Eu lembro da última vez que o Dr. Shed esteve aqui pregando numa cadeira, ficando em pé. E ele pregou até o último dia que pôde. Era um homem cheio do Espírito Santo. Lembro de um dos maiores avivamentos do século XVIII, com John Wesley. E quando ele já velhinho foram até a casa dele, ele estava de joelhos na sua cama, a vela já tinha se consumido e ali estava a sua Bíblia e sua cama. Foi tudo que Wesley conquistou nessa vida. Todos os bens que ele tinha. Era um homem profundamente inquieto. Chegava a pregar dezenas de sermões por dia, andando a cavalos. Chamados os metodistas, depois pregadores do cavalo, porque subiam no cavalo e iam pregando. Só a tua vontade, o que o Senhor quer mais, e o que o Senhor quer. Eram completamente apaixonados por Deus, porque entenderam que foram Mefibosete. Eu quero orar nessa noite, para que o Espírito Santo de Deus seja derramado em nós, para que Ele foque o nosso olhar nele, para que Ele foque toda a nossa atenção nele, e que qualquer outra coisa que queira atrapalhar o nosso foco, qualquer outra coisa que quer chamar a nossa atenção, qualquer outra coisa que quer roubar o debruçar do nosso olhar, que o Espírito Santo nos ajude e diz: não, tem algo mais para você. Que as pessoas olhem para você e dizem: você quer saber? Esse cara é um inquieto, ele está cheio do Espírito Santo de Deus. A última vez, 3 semanas atrás, que o Daniel estava aqui, e ele me chamou para o tempo de oração, de conversa durante a semana. Ele já fez muito lá pelo Acre, já trabalhou entre os Manauás, já fez. E ele dizendo: Ricardo, eu estou inquieto. Eu disse: que foi dessa vez, Daniel? Eu estou querendo ir para o Sudão, lá no campo dos refugiados. Minhas filhas já casaram. As 4 estão, a minha última que está terminando, namorando, ela já está noivando. Eu não posso ficar parado aqui. Eu estou buscando a Deus, porque lá no Sudão tem gente morrendo, lá não sei o quê. E eu vou lá. Eu disse: meu Deus, ele fala como se tivesse 18 anos de idade. Aí eu converso com muita gente, cheio de saúde, cheio de vida, e dizendo: pastor, não vejo a hora da aposentadoria, parar, acalmar um pouco a vida, quietar. E aproveitar todo esse tempo que eu trabalhei. Já fiz muito. E na minha cabeça vem: que diferença.
Como estão nossas agendas? Como está a sua agenda para Deus? Ele tem liberdade de embaralhar sua agenda e colocar a vontade dele, porque um homem segundo a vontade de Deus faz tudo aquilo que Deus ordena. A sua agenda está nas mãos dele. Ele é o Senhor da sua agenda.